Olá, sou Mário Vilas Boas e esse é mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje é o 13º episódio da História Alternativa do Brasil. Nesse episódio, nós vamos ver o primeiro mandato do presidente Rui Barbosa. Rui Barbosa foi eleito em 1914 e foi ele quem conduziu o Brasil na Segunda Guerra Mundial. Ei, alto lá! Essa guerra se iniciou na gestão passada. Mas foi você quem conduziu os exércitos e comandou todas as operações militares quando o Brasil esteve na guerra. Isso é verdade. Pois é, mas eu não vim aqui para debater isso com você aqui. Trouxe você aqui para você contar para nós como foi a sua gestão. Então, venha cá e conte essa história direitinho aqui para nós. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial nessa realidade paralela iniciou já no final de 1914, ainda durante a presidência de José Ordóñez. Ele ficou tão desgostoso com o fato do Brasil entrar numa guerra durante sua administração que pensou em renunciar. Mas faltava tão pouco tempo para o fim do mandato que ele concordou em ficar até passar o cargo para mim. O presidente Ordóñez fez um trabalho extraordinário no sentido de levar o conforto promovido por novas tecnologias como luz elétrica, telefone e rádio a quase todas as principais cidades do Brasil, aliado à sua política de impostos baixos provocou um crescimento fantástico na economia brasileira. Mas o preço dessa política foi a marginalização das Forças Armadas. Ele não chegou ao ponto de sucateá-las. Mas a menos de uns poucos aviões de patrulha aérea, todos desarmados, não houve novas aquisições de equipamento para elas. O glorioso superdirigível Lima e Silva foi decomissionado e passou a ser usado para transporte de passageiros na rota global. Os demais, juntamente com os aviões, passaram a ser usados meramente como patrulhas desarmadas. O contingente de recrutas foi drasticamente reduzido e o estoque de munições estava num nível preocupantemente baixo. Desde a presidência de Orleans e Bragança a alfabetização dos membros das Forças Armadas passou a ser obrigatória e os oficiais, a partir da patente de cabo tinha, que ter curso de pedagogia para lecionar a alfabetização. Valendo-se disso, o presidente Ordóñez usou as Forças Armadas para alfabetizar regiões remotas do território brasileiro, o que aumentou significativamente a taxa de alfabetização do povo brasileiro. Essas medidas são magníficas em tempo de paz. Mas, como diziam os antigos romanos, os civis pacem para bellum. Se queres a paz, prepara-te para a guerra. O Brasil estava agora em guerra. E as Forças Armadas brasileiras estavam preparadas apenas para patrulhas desarmadas e alfabetização do povo. Minha primeira medida então teria que ser restabelecer os estoques de munição, reequipar as Forças Armadas e adquirir e treinar mais recrutas. Infelizmente, isso significava mais impostos. Já no início de novembro, ainda durante o governo Ordóñez, o Brasil mandou tropas para a frente de batalha na Etiópia, próximo com a fronteira com o Sudão para reforçar o lado etíope. O dirigível Lima e Silva não estava mais disponível para uso militar, mas os das série Bento Gonçalves e Bonifácio de Andrade, novo nome da série Santos Dumont, estavam em condições. 4 deles foram transferidos para o aeródromo do Djibouti para uso na frente de batalha e já no final de novembro o Brasil iniciou um ataque aeronaval a posições turcas no litoral do Sudão. Reforços navais foram deslocados das bases de Mombasa, Poavre e Ladig para o Djibouti. O Brasil já tinha também aviões monomotores, mas não carregavam armas. Eram apenas veículos de patrulha, desenhados para localizar tropas inimigas e reportar suas posições para forças de terra. Era necessário um grande investimento nas Forças Armadas para aumentar os estoques de munição e construir armas ofensivas de alta tecnologia. Mas tive que esperar minha posse para providenciar isso, pois o presidente Ordóñez se recusava a fazer isso.
A última providência do presidente Ordonez antes da minha posse foi realocar as poucas munições de guerra dos depósitos das unidades militares africanas no Djibouti para que ficassem facilmente disponíveis para as tropas envolvidas na guerra. Em 1915, já na minha gestão, fiz uma grande encomenda de munições de vários tipos para repor o estoque e preparar para um conflito de grande porte. Encomendei ainda 2 dirigíveis da classe Lima e Silva com capacidade de transportar monomotores, uma para cada unidade de construção. Mas era uma construção complexa e difícil. Ambos só estariam operacionais em 1916. Além disso, encomendei aviões armados com metralhadoras. Estes estariam prontos mais cedo. Por ora, porém, as forças brasileiras tinham apenas aviões de patrulha desarmados. Já no início de janeiro, as tropas brasileiras com apoio naval conseguiram expulsar as forças turcas da Etiópia. A Inglaterra, que também lutava contra a Turquia no nordeste da África, propôs uma aliança militar com o Brasil, o que aceitei. Com isso, passei a fornecer comida e também armas e munições para forças inglesas, dada a dificuldade que a Inglaterra tinha de enviar de sua sede à África por conta dos submarinos alemães que patrulhavam o Atlântico. A principal rota de transporte desses suprimentos era o rio Nilo. Os suprimentos iam de trem até Juba, no estado do Sudão, e de lá eram embarcados de barco pelo rio Nilo até Khartoum, capital do Sudão, e, por vezes um pouco mais além, até Sabaloca. Não podia ir mais adiante pois há uma queda d'água lá, conhecida como a Sexta Catarata, que impede a passagem de barcos. Com esse suporte brasileiro, os ingleses conseguiram conter o avanço turco no Sudão. Mas ainda não era suficiente para avançar sobre posições turcas. A navegação através do rio Nilo já estava há muitos anos adaptada para isso e, portanto, já existia uma estrada para contornar essa catarata para levar pessoas e cargas dos trechos navegáveis do rio antes e depois da catarata. Mas era uma estrada estreita e precária. Mandei uma equipe de engenharia para lá para, juntamente com técnicos ingleses, agora aliados do Brasil, alargar a estrada para permitir a passagem de grandes cargas por ela, com grandes caminhões modernos. A Inglaterra já no início do ano, invadiu a Namíbia, então colônia alemã. Como a Inglaterra estava em aliança com o Brasil, a Alemanha enviou ao Brasil uma nota de protesto por estar ajudando a Inglaterra a invadir seu território, mas eu respondi que a aliança estava formada e eu não tinha intenção de voltar atrás. A Alemanha, então declarou guerra ao Brasil, no que foi seguida pela Áustria-Hungria. Logo após, mandei tropas do estado de Angola invadirem a Namíbia, colônia alemã, pelo norte. No mundo real, logo no início da guerra a Austrália invadiu o nordeste da Nova Guiné e logo depois as ilhas de Nova Irlanda e Nova Bretanha, na época colônias alemães. Nessa realidade paralela, a Inglaterra, ao perder a guerra de Moçambique contra o Brasil, perdeu muito de seu poder hegemônico. E isso se refletiu também na Austrália. Assim é que, nesta realidade paralela, foi a Alemanha que invadiu o sudeste da Nova Guiné a partir do nordeste da ilha, ocupado por ela. Assim, em fevereiro, quando a Alemanha declarou guerra ao Brasil, todo o leste da Nova Guiné estava ocupado pela Alemanha. Mas além da Alemanha e, logo depois, a Áustria-Hungria declararem guerra ao Brasil, o Iêmen decidiu aproveitar a oportunidade para se livrar das obrigações que teve que assumir com o Brasil por conta da rendição que foi forçada a assinar com o país por ocasião da Guerra de Moçambique. Com ele, vários califados da Península Arábica também declararam guerra ao Brasil. Assim, em março de 1915, o Brasil já estava em guerra não apenas contra toda a aliança dos países centrais como também contra o Iêmen e mais uma série de califados da Península Arábica. Apesar do estoque baixo de munições, a Marinha Brasileira não era páreo para os frágeis navios de guerra dos califados da Península Arábica, principalmente pelo apoio aéreo de que dispunham. A marinha turca era bem mais poderosa, mas as bases brasileiras em Mayun e Djibouti conseguiram conter os turcos impedindo que eles alcançassem o Oceano Índico. As forças de terra brasileiras haviam passado os últimos 8 anos praticamente todos ensinando português para brasileiros de localidades distantes dos grandes centros. Para a alfabetização foi maravilhoso. Mas agora ele precisava lutar e estavam mal treinados e mal preparados para isso. A marinha estava mais bem preparada, mas os estoques de munição estavam muito baixos. Por isso nos primeiros meses da guerra, a menos da ação na fronteira do Sudão com a Etiópia, as forças armadas brasileiras ficaram apenas treinando e repondo os estoques de munição. Assim, em março,
quando a Alemanha declarou guerra ao Brasil, as forças brasileiras ainda não haviam terminado a fase de preparação. Os alemães conseguiram entrar em solo brasileiro pela divisa do Burundi com o estado do Congo em direção a Brasília. Avançaram ainda para o estado da Nigéria a partir dos Camarões. Na Nova Guiné tentaram avançar para a porção oeste da ilha, ocupada pelos brasileiros, mas o Brasil conseguiu conter esse avanço usando principalmente a marinha. O Brasil mandou Bonifácio de Andrade IV para a base da Nova Guiné, aproveitando-se do fato de haver um aeródromo na ilha. Mas as munições eram um problema. O dirigível levou sua carga máxima de bombas, mas não havia como recarregá-lo com mais pois o estoque estava baixo e todas as novas bombas foram alocadas para uso no fronte do Sudão e também dos territórios alemães na África. Neste ano a Alemanha mandou seus submarinos patrulharem o Atlântico e atacar navios da Aliança Ocidental. Alguns navios brasileiros foram alvejados. Com isso, o comércio naval da América com a África passou a ser feito pela Rota Antártica, como feito pelo presidente Evangelista durante a Guerra de Moçambique. A autonomia dos submarinos alemães não os permitia ir até a Antártica sem reabastecimento e não havia postos de abastecimento aberto aos alemães no Atlântico Sul. Mandei ainda que dirigíveis brasileiros sediados nas bases de Fernando de Noronha e Cabo Verde patrulhassem o Atlântico Sul, em especial o trecho entre as duas bases em busca de submarinos. Eles patrulhavam com um estoque de cargas de profundidade, uma arma anti-submarino recém-inventada e as usavam para atacar submarinos sempre que detectavam ou recebiam notícias de navios próximos que os haviam detectado. Em abril foi assinado o Tratado de Londres, formalizando a Aliança Ocidental contra os países centrais. Nessa realidade paralela, o Brasil participou do tratado e formalizou sua aliança com os países ocidentais. Em maio daquele ano a Alemanha enviou 2 aviões armados com metralhadora para o Egito para atacar os dirigíveis brasileiros. No dia 20 daquele mês houve um combate aéreo envolvendo um desses aviões e o Bonifácio de Andrade II. O dirigível não teve nenhuma chance. Recuou a velocidade máxima mas acabou caindo em solo etíope. Isso acendeu a luz vermelha nas forças brasileiras. Mandei que fosse dada prioridade máxima à produção de aviões armados. Em junho as forças brasileiras terminaram o treinamento de uma grande quantidade de recrutas e partiram para a ofensiva. Com a ajuda de apoio aéreo dos dirigíveis, fiz as forças alemãs recuarem na Nigéria e no Congo. Para isso, contudo, tive que reduzir o avanço no litoral do Sudão. Na Nova Guiné, o apoio do Bonifácio de Andrade IV foi fundamental para conduzir um maciço ataque aeronaval à porção leste da ilha. Ao final de junho daquele ano, a Nova Guiné estava totalmente dominada pelo Brasil e a marinha alemã na região completamente destruída. Neste mês também os primeiros aviões brasileiros armados com metralhadoras saíram da linha de montagem e entraram em operação. Os aviões alemães agora tinham adversário. A partir de então, o Brasil passou a produzir um novo avião a cada mês, com uma linha de montagem dedicada exclusivamente a isso no Parque Industrial de Lubango. Nesse mês as obras de alargamento da estrada que contornava a Sexta Catarata foram concluídas. Mandei então que barcos de transporte e canhoneiras transportáveis fossem levadas pela estrada de contorno ao trecho navegável abaixo da catarata usando um reboque puxado por caminhões especialmente desenvolvido para isso. Os ingleses ficaram impressionados com a manobra que não acreditavam ser possível. Imediatamente iniciaram obras de alargamento das estradas que contornavam a Quinta, Quarta, Terceira e Segunda Catarata. A região da Primeira Catarata, Assuã, ficava em território controlado pelos turcos, de modo que os ingleses ainda não tinham acesso a ela. Com barcos de transporte brasileiros transportando suprimentos para os ingleses, já inclusive no trecho entre a Quarta e a Quinta Cataratas, a logística das tropas inglesas melhorou muito e os ingleses começaram a avançar sobre posições ocupadas por forças turcas. Em agosto, com a Namíbia completamente dominada, mandei que as tropas de Angola invadissem os Camarões pelo sul. As do estado da Nigéria já haviam expulsado todas as tropas alemãs e iniciavam a invasão dos Camarões pelo norte. Tropas brasileiras com apoio aéreo do Bento Gonçalves I, já equipado com bombas de impacto, conseguiram expulsar todas as tropas alemãs do leste do estado do Congo e já iniciavam a conquista do Burundi alemão. Ao mesmo tempo, tropas treinadas e com apoio aeronaval vindas de Moçambique invadiram o litoral da Tanzânia pelo sul enquanto outras também com apoio aeronaval invadiam o litoral norte a partir do estado do Quênia. Fora do teatro de guerra outros acontecimentos importantes aconteceram.
O presidente Ordonhes fez um projeto magnífico de expansão da rede elétrica e telefônica nas ilhas brasileiras do Indo-Pacífico e de instalação de antenas de rádio também na região. Como não havia grandes empresários por lá, isso tinha que ser feito com investimento público. Contudo, com a guerra, quase toda a capacidade de investimento teve que ser canalizada para o esforço de guerra. Não pude dar continuidade ao projeto. Não a todo ele. Mas decidi dar seguimento à parte da ilha da Nova Guiné, pois ela estava envolvida na guerra. Ter rede elétrica, telefone e rádio lá era estratégico para o comando das tropas no local. Tive que diminuir o ritmo das construções por conta do esforço de guerra, mas até o final do ano consegui terminar o projeto na cidade de Agats, onde ficava a academia militar. A grande novidade foi o que ocorreu no estado de São Paulo. O Grupo Landel construiu um grande centro de pesquisas na cidade de Campinas onde desenvolvia novos equipamentos. Sua especialidade era a transmissão de voz humana para longas distâncias, mas investia também em outros equipamentos eletrônicos. Com o resultado de suas pesquisas desenvolveu um método mais avançado para telefonia interurbana e começou a instalar telefonia com esse método nas cidades do interior de São Paulo por meio de uma empresa telefônica que fundou como parte do grupo empresarial. Mas isso consumia eletricidade. Então, numa parceria com o governo do estado, linhas de transmissão de energia elétrica foram construídas para várias cidades paulistas. A usina de Três Marias já operava em sua capacidade máxima e, por vezes, a energia não era suficiente. No início do ano, empresários de Minas Gerais e São Paulo, capitaneados pelo Grupo Gouveia, decidiram construir uma segunda barragem em Furnas, para aumentar a produção de energia elétrica. As desapropriações ficaram a cargo do governo de Minas Gerais. Com a experiência acumulada pela construção de Três Marias, o grupo conseguiu construir essa represa mais rapidamente. Ainda assim, no final de 1915 ela ainda estava em construção. O Grupo Landel inaugurou em junho daquele ano uma universidade em Campinas, anexa a seu centro de pesquisas na mesma cidade para ajudar no desenvolvimento de novos produtos. O foco principal era a telefonia, mas outros temas ligados à rádio e todas as formas de transmissão de voz à distância eram também temas importantes de pesquisas no local. Pedi que essa universidade recém-criada participasse do esforço feito por ingleses e franceses para desenvolver um sistema eficiente de sonar para detecção de submarinos. Em 1916 o exército brasileiro já estava forte novamente. Neste ano foi consolidada a tomada completa de todas as colônias alemãs. Tal como no mundo real, no dia 1º de janeiro houve a tomada de Yaoundé, que marcou a queda da colônia alemã dos Camarões. A diferença do mundo real é que nesse mundo paralelo foram as forças brasileiras que ocuparam esse território. 2 semanas depois foi a vez da Tanzânia, com a queda da capital, Dodoma, também tomada pelos brasileiros. Das colônias alemãs, somente o sul da Namíbia foi ocupada pelos ingleses. Todas as demais foram ocupadas por brasileiros. No ano anterior mandei arregimentar muitos recrutas para restabelecer a força do exército e as batalhas na África, em especial nos Camarões, na Tanzânia e no norte da Namíbia, agora completamente sob domínio do Brasil juntamente com as ex-colônias alemãs no Pacífico, serviram como treinamento das tropas para as batalhas mais duras que começariam esse ano. Em janeiro desse ano também ficaram prontos os dirigíveis Lima e Silva II e Lima e Silva III que desequilibraram o balanço de forças em favor do Brasil. Imediatamente ordenei o início da construção dos dirigíveis Lima e Silva IV e V, mas eles só se tornariam operacionais no ano seguinte. O Brasil precisava reforçar sua presença aérea. Por isso mandei ampliar os hangares de produção de dirigíveis em Mataripe e Lagos para que pudessem produzir mais de um dirigível ao mesmo tempo. Já em março deste ano, ambos começaram a produzir dirigíveis da classe Bento Gonçalves juntamente com os da classe Lima e Silva, já em construção. Isso, porém, teve um efeito a princípio não planejado. O aumento da produção de dirigíveis e aviões gerou um aumento na demanda por alumínio. Havia pouca oferta no mercado internacional, pois outros países envolvidos na guerra também haviam aumentado muito seus consumos. Então a demanda extra teve que ser produzida no Brasil. Isso aumentou enormemente o consumo de energia elétrica, cuja capacidade de produção já estava em seu máximo.
Produzir por termoelétricas não resolveria, pois a demanda por derivados de petróleo para o esforço de guerra também havia aumentado enormemente. Decidi então usar parte do esforço de guerra para auxiliar no término da usina de Furnas, já em fase final de construção, além de oferecer incentivos para a construção de novas barragens. Com isso, a barragem de Furnas foi concluída em março daquele ano. Mas ainda levaria quase um ano para que ela fosse enchida para que pudesse entrar em operação. Barragens menores tiveram suas construções iniciadas, na América e na África, além de um esforço para aumentar a produção de petróleo para o esforço de guerra. Já no final de janeiro, os 2 novos dirigíveis tiveram seus batismos de fogo, com cada um deles transportando 4 monomotores armados com metralhadora, e na ocasião toda a Força Aérea Armada de que o Brasil dispunha, e mais 12 toneladas de bombas de impacto, além das canhoneiras transportáveis já posicionadas abaixo da segunda cachoeira do Nilo. Um ataque fulminante com forças conjuntas britânico-brasileiras tomaram de assalto a cidade de Assuã, então ocupada por forças turcas. Os turcos tentaram derrubar os dirigíveis brasileiros com monomotores cedidos pelos austro-húngaros, seus aliados, mas os monomotores transportados pelos dirigíveis brasileiros foram imediatamente acionados, e após uma curta batalha aérea os aviões turcos foram derrubados ou fugiram. Assuã caiu após uma resistência de poucas horas. A batalha demonstrou a viabilidade da tática usada. Essa tática passou a ser usada em novas batalhas. Após a Batalha de Assuã, decidi delegar às forças inglesas a tarefa de reconquistar o Sudão e o Egito. O Brasil participaria somente com transporte de suprimentos pelo rio Nilo e patrulhas ocasionais com suas canhoneiras transportáveis também no rio. O restante do Egito acabou por ser conquistado por forças inglesas vindas pelo mar Mediterrâneo. De qualquer modo, o suprimento pelo rio Nilo foi vital para a campanha inglesa no Egito. Após a Batalha de Assuã, no início de fevereiro, o Brasil realizou um desembarque no Iêmen com apoio aéreo dos 2 superdirigíveis. Em poucos dias o Iêmen foi completamente ocupado por forças brasileiras que, em seguida, iniciaram uma expansão pelo litoral sul da Península Arábica. Inicialmente, o plano era usar os dirigíveis no Oriente Médio, mas a França pediu socorro ao Brasil. No dia 29 de janeiro, Paris sofreu um ataque aéreo com dirigíveis alemães e não sabia como se defender. Mandei alguns técnicos para Marselha, na França, para, juntamente com os franceses, construírem um campo de pouso próximo àquela cidade com as instalações necessárias para a manutenção e reabastecimento dos dirigíveis para dar apoio aéreo ao país. Mas só ficaria pronto em abril daquele ano. Até lá, eles continuaram a campanha no Oriente Médio e ajudaram as forças terrestres a concluir um avanço avassalador, ocupando toda a península à exceção da área ocupada pela Turquia. Nesse mesmo período, a Inglaterra logrou êxito em conquistar todo o Egito, inclusive o Canal de Suez. Com isso, a marinha turca perdeu acesso ao Mar Vermelho, o que permitiu à marinha brasileira ter controle total sobre o litoral oeste da Península Arábica. Em maio, os dirigíveis Lima e Silva 2 e 3 com sua carga de aviões armados foram deslocados para a França para auxiliar na defesa aérea daquele país. Nesse mesmo mês foi desenvolvida uma modificação nos aviões de patrulha desarmados, permitindo que esses levassem uma carga de cerca de 50 quilos de bombas para ataque ao solo. Mas eles não podiam participar de duelos aéreos. Se atacados por aviões armados, precisavam fugir, pois não tinham como se defender. Nesse mês também o esforço de pesquisa do Grupo Landel para o desenvolvimento de um sonar deu frutos e os primeiros navios brasileiros capazes de detectar a presença de submarinos foram lançados ao mar. Ainda na América do Sul, a barragem de Furnas foi concluída e começou a ser enchida. Mais alguns meses se passariam até que entrasse em operação. Até lá, racionamentos de energia elétrica foram impostos devido ao elevado consumo para a fabricação de peças de alumínio para dirigíveis e aviões. Imediatamente após a conclusão de Furnas, os grupos Gouveia, Mauá e Landel se uniram para fazer uma nova barragem no Rio Grande, a de Jaguara, diante da importância que viram no fornecimento regular de energia elétrica. Em junho, o Brasil iniciou um avanço sobre o território turco no oeste da Península Arábica. Para consolidar a conquista da Península Arábica, mandei construir uma base naval em Murad, no Iêmen, no Estreito de Bab al-Mandab. Com isso, o Brasil ficou com o controle dos 2 lados do estreito. Mandei também construir uma em Kassab, no Estreito de Hormuz, para ter controle sobre a entrada do Golfo Pérsico.
O avanço no território ocupado pelos turcos era mais lento e difícil, pois o exército turco era mais bem equipado e bem organizado que os dos califados. Mesmo com apoio aeronaval, somente em dezembro o território ocupado pelos turcos na Península Arábica foi totalmente ocupado. Ainda antes do final do ano, as forças brasileiras iniciaram o avanço no Crescente Fértil e Iraque e Síria. Mas a Turquia percebeu o perigo e reforçou as defesas na região, de modo que esse avanço foi lento e difícil. Na frente europeia, os dirigíveis Lima e Silva 2 e 3 conseguiram barrar os ataques alemães ao território da França e, com isso, também o avanço terrestre. Os franceses aproveitaram para avançar rumo à Alemanha. Mais ataques aéreos alemães continuavam contra a Inglaterra, que tinha dificuldade para se defender deles. Em 1917 aconteceu o inevitável. Numa missão de apoio a um ataque das forças terrestres francesas, os dirigíveis brasileiros e os aviões de combate se depararam com o apoio aéreo alemão, solicitado pelas tropas de terra. Ele veio comandado pelo inigualável Barão Vermelho, o maior aviador da Primeira Guerra Mundial e considerado por muitos o maior de todos os tempos. Embora em desvantagem numérica, as acrobacias aéreas aparentemente impossíveis do aviador prussiano desequilibraram o combate em favor dos alemães. Os brasileiros, com o apoio da aviação francesa, derrubaram 3 aviões alemães, mas eles abateram o Lima e Silva 3 e 6 dos aviões brasileiros além de outros 4 da aviação francesa. O Lima e Silva 2 conseguiu fugir escoltado por 2 dos aviões brasileiros, mas as 3 aeronaves chegaram no aeródromo de Marsella severamente avariados. No final de janeiro, os dirigíveis Lima e Silva 4 e 5 ficaram prontos. Eu pretendia usá-los na campanha contra a Turquia no Oriente Médio, mas tive que enviá-los à França para substituir os dirigíveis que havia mandado no ano anterior, agora fora de operação. A campanha contra a Turquia teve que se contentar com os dirigíveis menores, Bonifácio de Andrade 4 e Bento Gonçalves 2, que ficaram prontos mais ou menos na mesma ocasião. Como a situação da França na frente europeia estava muito frágil, mandei mais alguns aviões e também 5.000 homens para reforçar o ataque terrestre contra os alemães. Para compensar a redução do apoio aéreo no Oriente Médio, já que os 2 superdirigíveis foram realocados para a França, mandei que todas as canhoneiras transportáveis disponíveis, e 15 ao todo, e que já não eram mais necessárias nas patrulhas do Rio Nilo fossem transportadas para a base naval do Djibouti e lá lançadas ao mar no Oceano Índico. Escoltadas por navios de guerra, elas contornaram o litoral da Península Arábica, entraram no Golfo Pérsico e entraram no rio Eufrates pela foz do mesmo. O rio não tinha calado para os grandes navios de guerra brasileiro, mas permitia a navegação das pequenas canhoneiras transportáveis. Com o apoio dessas canhoneiras e apoio aéreo do Bento Gonçalves II, as linhas de defesa turcas foram rompidas. Em 11 de março, Bagdá foi tomada. Após ocupar o norte da península do Sinai, única parte do Egito ainda não dominada pelos ingleses, as tropas brasileiras tentaram avançar mais para o norte, em direção à Palestina. Mas mesmo com o apoio de forças inglesas, foram rechaçadas. Em abril os Estados Unidos entram na guerra, reforçando a frente francesa na Europa. Foi também em abril que a represa de Furnas ficou completamente cheia e entrou em operação. Com isso, a oferta de energia aumentou muito e os racionamentos e quedas de energia terminaram. Assim, o projeto de eletrificação das cidades do interior do estado de São Paulo e sul de Minas Gerais pôde prosseguir. Junto com ele, iniciou-se também a expansão da rede telefônica e também a instalação de novas emissoras de rádio. Em junho a construção da represa de Jaguará foi concluída e o reservatório começou a ser enchido. Mas o consórcio dos grupos Mauá, Gouveia e Landel decidiu não investir em novas represas por enquanto. Em lugar disso, investiram pesadamente em redes de distribuição para cidades do interior e também na expansão da rede telefônica para que houvesse demanda para nova oferta de energia. Também nesse mês, o Hangar de Lagos terminou os reparos no Lima e Silva 2. Pretendia usá-lo na campanha contra a Turquia, mas a frente francesa estava em perigo. Atendendo ao pedido da França, mandei-o para lá para reforçar a defesa aérea do país. O avanço seguiu lento no Oriente Médio após a queda de Bagdá. Em julho consegui tomar Acaba. No final de outubro, finalmente vencemos em Gaza. Em novembro aconteceu na Rússia a Revolução Bolchevique que criou a União Soviética. Com isso a Rússia saiu da guerra.
Em dezembro, em Jerusalém foi conquistada pelos brasileiros. A Turquia continuava recuando, mas resistia ferozmente. Em 1918 a frente de guerra na França, reforçada pelos homens que enviei para lá mais os 3 dirigíveis da classe Lema e Silva com seus aviões mais 5 aviões de guerra avulsos, e finalmente, reforçada com as forças dos Estados Unidos avançaram de forma decisiva em direção à Alemanha. Assim, em janeiro, quando o Lima e Silva 6 foi terminado, pude finalmente direcioná-lo para o Oriente Médio para usá-lo contra as forças turcas. Nessa ocasião, a Marinha já tinha 6 navios equipados com sonar antissubmarino, todos nas bases do Atlântico. Direcionei 3 deles junto com outros 8 navios convencionais para o mar Mediterrâneo para reforçar ainda mais a campanha contra a Turquia. O Lima e Silva 6 acompanhou a movimentação dos navios com 12 toneladas de cargas de profundidade para eventualmente usá-las contra submarinos alemães no Atlântico ou no Mediterrâneo. A força-tarefa chegou no leste do Mediterrâneo no início de fevereiro. Com a chegada desse reforço, o avanço contra os turcos tornou-se mais rápido. A ofensiva brasileira avança no Líbano e na Jordânia. Em 21 de março acontece a ofensiva de primavera. Os alemães se reorganizam e começam a avançar em direção à França. Fui então forçado a enviar mais reforços para a França, incluindo o Lima e Silva 6, o que deixou desguarnecido a frente turca. Houve pesadas batalhas navais entre turcos e brasileiros no leste do Mediterrâneo. Em maio a Romênia se retira da guerra. Também nesse mês, o hangar de Lagos termina a construção do Lima e Silva 7, com atraso por ter que parar a montagem para reparar o Lima e Silva 2. O dirigível é deslocado para a frente turca enquanto, na Europa a Alemanha continua a avançar sobre a França. Em junho, finalmente o avanço alemão é detido na frente francesa. Em julho, os aliados recomeçam a avançar em direção à Alemanha, que recua com pesadas baixas. Pude, então levar mais contingentes para o Oriente Médio para combater a Turquia. Na América do Sul, a represa de Jaraguá entrou em operação em julho, aumentando ainda mais a oferta de energia elétrica. O Grupo Gouveia aumentou seus investimentos em linhas de transmissão, levando eletricidade para quase todas as cidades do interior de São Paulo e para o sul e oeste de Minas Gerais. Até mesmo algumas zonas rurais nessas localidades passaram a ter energia elétrica. Enquanto isso, o Grupo Landel investia em telefonia para essas mesmas cidades, e em associação com empresários locais, em emissoras de rádio. De volta ao cenário de guerra, em setembro consolidei a conquista de todo o litoral do leste do Mediterrâneo do Líbano até a fronteira com o Egito. Consolidei também a conquista da Jordânia. Em 1º de outubro Damasco caiu e conquistei toda a Síria. O norte do Iraque foi conquistado logo depois. Com o apoio aeronaval os brasileiros iniciaram o avanço sobre o território principal da Turquia. No final de outubro a Turquia assinou um armistício e o avanço no território turco parou. Toda a hostilidade da Aliança Ocidental contra a Turquia foi encerrada. Com isso enviei mais efetivos e aeronaves para a frente da Europa. Em 3 de novembro, a Áustria-Hungria assina um armistício. Pouco depois, no dia 11, a Alemanha também assina. E assim termina a guerra. 1918 foi ano de eleição. Ainda estava no meu primeiro mandato, portanto pude candidatar-me. A oposição pacifista bateu forte nas privações que os brasileiros passaram durante a guerra, em especial o racionamento de energia elétrica na América do Sul e o corte no programa de modernização do Brasil. Mas consegui vencer mesmo assim. A euforia da vitória do Brasil na guerra falou mais alto. Sim, mas o campo militar foi apenas uma parte do problema. É verdade. Depois da guerra uma série de tratados foram assinados. E a disputa de interesses nas negociações desses tratados acabaram por ser quase tão violentas quanto o próprio cenário da guerra em si. Pois é. Mas isso vocês vão ver no 14º episódio dessa história alternativa do Brasil. Até lá!